Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso canal de Batalha Espiritual, onde você tem recebido da parte do Senhor a sua bênção, a sua vitória, através da oração, através do clamor. Eu sou a pastora Osana Araújo, do Ministério Deus é Fiel, da cidade do Recife, em Pernambuco. Eu quero compartilhar com você uma experiência sobrenatural que eu tive com o Senhor no comecinho da minha, digamos assim, da minha carreira ministerial, ou quando eu voltei para os pés de Jesus no ano de 1999. Muitas pessoas não creem nessa coisa de batalha espiritual, não creem no sobrenatural de Deus, acham que é fruto da nossa mente, mas a palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas. Se a Bíblia está dizendo, é porque existe uma batalha no reino espiritual e a Bíblia nos ensina a nos prepararmos para enfrentar essa luta, essa batalha. A Bíblia nos dá todas as ferramentas necessárias para que possamos sair vitoriosos. E como eu estava falando, no ano de 1999, eu tive essa experiência com Deus. Há algum tempo Deus já havia me chamado para o Ministério de Batalha Espiritual, mas eu sempre relutei, eu sempre tive aquela briga de braço com Deus para não me envolver. Mas quando o chamado vem, ele arde muito em nossos corações e o que é mais importante, a gente não pode ser egoísta. Nós temos que ver que existem muitas pessoas que necessitam de uma libertação, que necessitam de ajuda nessa área. E nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus determinou, é aquilo que Deus tem nos capacitado a fazer. Então, como eu estava dizendo, em 99, eu estava na minha casa com a minha mãe ainda era viva, hoje ela já está na glória. Mas ela tinha um hábito muito lindo, ela lia a Bíblia até tarde da noite, isso todos os dias, e ela também orava muito pela madrugada. E numa dessas orações eu estava com ela, e ali nós tivemos aquela experiência sobrenatural. Quando nós começamos a orar, uma bola de fogo invadiu a minha sala, invadiu ali a casa toda, provocando aquele clarão dentro de casa, e ali eu fui jogada ao chão. E a partir dali, Deus começou a fazer algo tremendo na minha vida. Naquele momento, eu lembro que quando eu comecei a clamar a Deus por uma nova vida, por uma experiência maior com Ele, por uma nova história, eu estava cansada daquela vida, eu estava cansada do pecado. O pecado, ele nos traz um fardo muito pesado. E como eu estava voltando para Jesus como a filha pródiga, né? Então eu estava ali carregando um fardo muito pesado de pecado, de coisas ruins que o mundo nos oferece e que aos nossos olhos parecem bons, mas a Bíblia vai dizer que o seu final é final de morte. E ali, quando eu caí ao chão, eu comecei a clamar a Deus e eu pedi ao Senhor uma vida nova, libertação. Eu pedi que o Senhor restaurasse o meu espírito, a minha alma. Eu queria uma vida diferente. Eu queria ser diferente, eu queria trilhar um caminho novo, uma nova história. E ali Deus ouviu o meu clamor. E eu senti ali naquele momento, quando aquela luz enorme, aquela bola enorme bateu em mim. Eu senti ali Deus queimando todo o mal que havia na minha vida, me libertando de demônios que muitas vezes tomavam a minha mente para me fazer coisas terríveis. Eu era uma pessoa muito egoísta, muito egocêntrica, eu era uma pessoa invejosa, ciumenta, e eu vivia no pecado, eu me envolvi em muitas coisas mundanas que não era do agrado do meu Senhor. Eu fiz muitas coisas que literalmente, Deus não se agrada, mas a Bíblia vai dizer que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, Ele os tornará brancos como a neve. E foi isso que o Senhor fez em mim. Ele me lapidou, Ele me lavou no seu sangue, Ele me restaurou, mudou a minha história. E uma coisa que eu pedi muito ao Senhor, que Ele tratasse o meu caráter. E eu senti que naquela madrugada Deus estava me libertando de demônios que me influenciavam no caráter, me influenciavam para fazer coisas ruins e perversas que não era do agrado do Senhor. Ali nós ficamos, naquele clamor, naquela oração, eu, minha mãe, minha irmã, até de manhã. E de manhã, quando o dia já estava clareando, eu decidi, foi quando eu consegui me levantar.
Elas não conseguiram me levantar porque elas não conseguiam tocar em mim. Eu estava pegando muito fogo, estava como uma labareda de fogo, então ninguém conseguia tocar em mim porque Deus estava queimando ali todo o mal. E ali, quando eu consegui me levantar, já eram quase 6 horas da manhã e eu fui para minha cama. Quando eu deitei, começou outra luta. Foi uma luta travada. Então, pessoal, tive um probleminha aqui na imagem do vídeo, mas eu vou continuar fazendo, gravando esse vídeo só com a voz, para vocês entenderem o que aconteceu ali naquela madrugada. Então, quando eu consegui me levantar, eu fui para minha cama, mas quando eu deitei, começou ali outra batalha, outra luta foi travada no reino espiritual. E dessa vez foi cara a cara mesmo com os demônios. E nós víamos literalmente os demônios saindo pela janela, nós víamos a fumaça, o cheiro forte lá no meu quarto. Então foi algo assim sobrenatural e até de provocar medo mesmo. Mas como eu estava ali naquela vontade mesmo de ver Deus operar, de ver o trabalhar de Deus na minha vida, então nada daquilo me assustou, apesar de que foi algo assim muito sobrenatural mesmo, de você ver literalmente aquelas figuras horrorosas saindo ali de dentro da minha casa. E ali naquela manhã eu vi Deus fazendo algo maravilhoso na minha família. A partir daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu passei a mudar completamente as minhas atitudes, fui mudando a minha personalidade, mudando o meu caráter e fui me firmando mais e mais no Senhor. E foi aí quando veio a chamada para o Ministério de Batalha Espiritual. Foi outra luta também. Aliás, tem sido constantemente, mas o Senhor tem nos dado uma graça, Ele tem nos ajudado, tem nos lapidado cada vez mais, nos aperfeiçoado e tem derramado sobre nós a sabedoria divina para que possamos dar continuidade a esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso, que é o trabalho de libertação. Então eu peço a vocês que compartilhem esse pequeno testemunho, pois tem muitas pessoas que precisam também serem trabalhadas, serem lapidadas e serem libertas. A palavra do Senhor diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus vos abençoe, dá um joinha aí, compartilha, curte o nosso canal e vamos ficar juntos aqui ganhando muitas almas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vocês mais uma vez.